Pessoal que nos acompanha no nosso canal Ninha Elétrica Conserto, passar uma dica hoje sobre botão das placas de interface Brastemp. Alguns chamam push button, outros botão tátil. Vamos estar usando botão tátil, que é botão de toque. Geralmente existe um padrão 6x6, vimos que é quadrado. Alguns botão tátil é retângulo, então foge desse padrão 6x6. Temos também aqui a altura em milímetro. As placas de interface é aproximadamente 4 milímetros. Porém no mercado achamos muitas das vezes de 5 milímetros ou às vezes 4.3, mas os mais utilizados, ao menos na minha região, nas revendas, encontramos de 5.0 para cima. Acontece muitas das vezes que inserindo um botão um pouquinho maior fica acionando direto ao colocar no console. Temos aqui o botão tátil 4.1. Vamos fazer aqui uma simulação. Vimos que fica bem próximo, mas porém, se apertarmos os parafusos, estou apertando bem a placa em direção ao console, vai funcionar normalmente, 4.1. Vamos estar colocando o 4.3. O 4.3 fica encostando, ainda é possível funcionar normalmente. Porém existe alguns consoles que essa parte móvel tem um desgaste, fica um pouquinho mais adiantado. Nem o 4.3 funciona normalmente. Agora vamos inserir o 5.0, 5 milímetros, que é o mais encontrado no mercado. Ó, temos essa situação. Vou pressionar a placa em direção à base do console. O botão ficou acionado. Então o ideal é 4.3 entre 4.0. Mas vou estar colocando esses 5 milímetros para mostrar para vocês. Porém, eu vou estar colocando esse 5.0 no console, vou mostrar para vocês como eu rebaixo esse botão. Devemos travar os cantos. Vamos efetuar o teste novamente. Vimos, ao pressionar a placa estacionada.
Uma dica que eu passo para vocês é fazer uso de uma lixa de unha. Veja que tira o excesso rapidamente. Já peguei placa que foi derretido com ferro de solda. Foi cortado com serra, mas porém não fica uniforme. É melhor fazer esse serviço com a peça soldada na placa. Pode utilizar o botão antigo, colocar um na frente do outro para ter uma noção de distância. Também pode estar efetuando o teste. Temos uma tolerância. Ainda está pegando. Tirar o excesso. Se for um botão bem maior, pode estar cortando com a serrinha. Quando estiver próximo, passar uma lixa para ficar bem uniforme. Vemos que está funcionando normalmente. Como às vezes pego placa já mexida, encontramos algumas trilhas deformadas. É o caso dessa placa. Vimos aqui onde foi retirado o botão totalmente danificado. Isso porque muitas das vezes puxa o botão sem retirar a solda por completo. Passar uma dica para vocês que não tem muito o hábito de estar utilizando ferro de solda, ou não tem muita experiência para fazer a substituição desse botão. É só vir cá e cortar os terminais. Isso facilita a retirada dos pinos que ficou inserido na placa. Para quem não tem o hábito, isso facilita. Para quem já é acostumado, pode tirar do jeito que achar melhor. Aproveitar e passar também mais uma dica. Às vezes você se depara com um botão e não consegue identificar na hora de comprar,
Vou passar aqui para vocês algumas dicas. Geralmente temos os valores nesse padrão 6x6 e o tamanho da haste. Então temos, esse é um botão do interface Brastemp, 6x6 e o tamanho. Esse é um botão do interface Brastemp, aproximadamente 4 milímetros. Esse eu retirei hoje de uma interface de uma LTE12, 10 milímetros. Nove também dá certo, 9 e 10. Mesmo padrão, 6x6. Para quem não tem conhecimento em efetuar o teste com o multímetro, pegando um aqui 6x6x12, sempre os mais próximos são abertos, os mais afastados são interligados internamente. Os mais afastados são interligados, porém separados do outro lado. Os dois mais próximos são abertos. Isso significa que, se eu apertar o botão, vou fechar contato esses dois terminais e esses dois terminais. Então, se eu colocar na diagonal e colocar do outro lado do botão, tem que dar o bip, tanto faz deste lado. Mas deu para vocês entenderem. Internamente temos a base, a parte mais afastada, essas duas chapas metálicas do lado de fora. A outra parte mais afastada é o pino central. Vamos pegar aleatório, vamos pegar esses dois pontos. Não sabemos até então se esses pontos de fora é relacionado ao pino central ou os externos. Então temos a parte externa. São esses dois mais afastados. Vamos virar o botão. Esse é um botão velho. Provavelmente é a parte interna. E os dois são interligados. Internamente vai uma chapinha que é um disco abaulado de cobre. Uma vez que apertamos, fechamos os contatos. O botão acionador.
E por cima, a chapinha aqui trava todo o conjunto. Muito simples. Então, fica mais essa dica para vocês que acompanham o nosso canal. Para vocês que não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E até a próxima.